Boas-vindas a mais uma imersão profunda. É excelente ter a companhia de quem nos acompanha para mais essa exploração detalhada. É muito bom estarmos aqui para mais uma análise, especialmente com o material de hoje. Com certeza. Hoje nós temos em mãos um material de origem bastante singular, direto dos bastidores do desenvolvimento humano. E da liderança familiar também. Exatamente. Nós vamos analisar as anotações e a transcrição literal de uma reunião privada de um grupo de mentoria cristão para homens. O grupo se chama Não Delegue. Isso. E essa sessão em específica aconteceu no dia 23 de fevereiro de 2026. É um registro muito recente e muito cru. Muito cru. A nossa missão nesta exploração de hoje é extrair princípios práticos sobre como quebrar o ciclo da procrastinação. E também como alinhar rotinas diárias. Sim, rotinas diárias e como encontrar um propósito de vida genuíno. E faremos isso observando as lutas totalmente reais de homens comuns. Usando essas transcrições meio que como um espelho da natureza humana. Ok, vamos desempacotar isso. O primeiro grande obstáculo debatido exaustivamente no documento é o choque brutal entre o caos da vida real e a tentativa de implementar novas rotinas. E o que chama atenção logo de cara nas anotações é que a linha de partida de quase todos os participantes é a falha. O que é meio surpreendente. Sim, porque é um grupo focado em alta performance e disciplina. Pois é, mas o nível de transparência dessas transcrições é notável. Nós estamos analisando pessoas reais tentando alterar a trajetória de suas vidas. E o processo de mudança documentado ali é tudo menos glamouroso. Longe disso, o documento detalha como cada indivíduo bate de frente com suas próprias limitações biológicas e ambientais. A clareza do que precisa ser feito está presente. A intenção de mudar é forte. Mas a execução falha repetidamente. Falha porque a vida cotidiana não entra em pausa para que alguém se organize. Exato. A vida continua exigindo energia. Há um poder imenso nesse reconhecimento coletivo da falha. Porque ele remove aquela ilusão de que a disciplina é um talento natural. E revela que ela é, na verdade, uma construção cheia de atritos. Esse atrito é muito palpável nas histórias relatadas no grupo. Temos o caso do Mateus, por exemplo. Ah, o relato do Mateus. O registro mostra que ele coloca o despertador para as 4:30 da manhã. Ele está cheio de intenções de iniciar sua nova rotina produtiva às 5. Mas quando o alarme soa, a biologia vence. Ele desliga o despertador e volta a dormir. O diagnóstico que o próprio grupo faz é simples, mas é implacável. Ele não consegue ajustar o horário noturno. Isso. Ele continua indo para a cama muito tarde. E a conta desse déficit de sono é cobrada implacavelmente na manhã seguinte. Em paralelo, as anotações trazem o cenário do Tiago. O Tiago trabalha no turno da noite. E tem uma filha pequena. Exato. Uma filha que, compreensivelmente, acorda de madrugada chorando e desperta a casa inteira. Para ele, o atrito não é apenas interno, é ambiental. Implementar um hábito de leitura silenciosa ou de acordar cedo num ambiente doméstico que é imprevisível no momento, parece uma montanha intransponível. O que é fascinante aqui é como essas barreiras se tornam ainda mais complexas como olhamos para o caso do Jornet. A história do Jornet é muito marcante. A situação dele ilustra perfeitamente a interseção crítica entre saúde física, ambiente de trabalho e a busca por um novo padrão de vida. Ele é um produtor musical. Inserido profundamente no meio do samba. A rotina profissional dele exige que ele viva às madrugadas em um ambiente que, segundo o relato dele, entra em conflito direto com os novos princípios cristãos que ele busca. E entra em conflito com a rotina matinal que ele está tentando estabelecer. Sem dúvida. E o agravante é severo. A transcrição menciona que ele sofre de uma apneia do sono muito grave. Tão grave que ele chega a sofrer paradas cardíacas durante a noite. O sono dele é constantemente interrompido, resultando em zero restauração física. Exigir constância e disciplina de um corpo que passa a noite inteira, literalmente lutando para respirar, é um desafio gigantesco. Todas essas narrativas individuais culminam num diagnóstico muito preciso que foi feito por outro participante, o Lucas. O relato do Lucas é uma das âncoras dessa nossa imersão de hoje. Ele percebeu que a soma de dívidas e exaustão o empurrou para o que ele mesmo batizou de modo de sobrevivência.
Devido ao descontrole financeiro, a mente dele foi sequestrada por esse modo de sobrevivência. Para tentar resolver as dívidas, ele passa a focar obsessivamente em dirigir por aplicativos de transporte. Fazendo o máximo de horas extras possível. Ele está em movimento constante, trabalhando exaustivamente. Mas completamente desconectado de um propósito maior. E o grupo utiliza uma imagem muito precisa para descrever isso: a canga de burro. Aquelas viseiras de couro usadas em animais de tração. Exatamente. Para limitar a visão periférica, o animal só enxerga o passo imediatamente à frente. E a partir dessa imagem, eles cunham um conceito muito interessante nas anotações: o desconforto burro. Essa distinção em que o desconforto burro e o desconforto inteligente é o eixo central de toda a filosofia do grupo. Como eles definem esse desconforto burro? É aquele esforço massivo, reativo e desorganizado. O indivíduo queima uma quantidade colossal de energia vital apenas para apagar os incêndios do dia a dia. Apenas para garantir que o boleto de amanhã seja pago. É uma corrida na roda do hamster. Desgasta infinitamente, mas não constrói 1 centímetro sequer de futuro. E, em contraste, eles falam sobre o desconforto inteligente. Que é voluntário e estratégico. É a dor inicial do crescimento. É o atrito de forçar o corpo a levantar mais cedo. De escolher a leitura complexa no lugar do entretenimento passivo. É confrontar a própria desorganização financeira com uma planilha estruturada, em vez de fugir para mais horas de trabalho alienante. O desconforto burro mantém a pessoa prisioneira da urgência. Enquanto o desconforto inteligente é a ponte para a verdadeira missão de vida. Aí é que a coisa fica realmente interessante. Para forçar a quebra desse ciclo vicioso, o mentor da reunião introduz um exercício mental bastante radical. O exercício do dinheiro infinito. Isso. A premissa é a seguinte: imaginemos que a conta bancária está subitamente transbordando de recursos inesgotáveis. Todas as dívidas imagináveis foram quitadas. Todos os sonhos de consumo, como imóveis, veículos, viagens, já foram realizados. A família estendida e os amigos foram amparados financeiramente, garantindo conforto até a 10ª geração. O dinheiro simplesmente não para de cair na conta. A provocação central que o mentor lança para aqueles homens é clara. Se o dinheiro não for mais problema, pelo que alguém acordaria para fazer de graça pelo resto da vida. Mas, lendo a transcrição, a gente nota uma certa tensão nesse momento. Sim, porque forçar um indivíduo como Lucas, que está imerso em dívidas e exaustão no banco de um carro de aplicativo, a visualizar um cenário de dinheiro infinito. Parece um salto cognitivo quase violento. Muito violento. Como alguém no modo de sobrevivência sequer consegue processar essa abstração. Essa é uma observação crucial que o grupo debate. O exercício parece violento justamente porque o objetivo dele é causar uma fratura na mentalidade de escassez. Se conectarmos isso ao panorama geral do comportamento humano, perceberemos que a urgência financeira muitas vezes atua como um anestésico. Ele não precisa enfrentar o vazio de não ter um propósito. O mentor força esse salto cognitivo porque, na visão dele, se a vida de alguém se resume a resolver problemas financeiros, no instante em que o dinheiro deixa de ser um problema, a utilidade dessa pessoa no mundo também cessa. E é nesse ponto que a transcrição revela uma distinção filosófica duríssima adotada pelo grupo. A diferença entre obrigação e missão de vida. Essa distinção redefine muitos conceitos que a gente tem como cristalizados na sociedade. O mentor é categórico ao afirmar nas anotações que cuidar da família, prover alimento e garantir o conforto dos filhos não constitui uma missão de vida. Na estruturação que eles debatem, isso é classificado estritamente como uma obrigação. É o piso básico de responsabilidade atrelado ao papel que o indivíduo assumiu ao formar um lar. A verdadeira missão de vida, sob essa ótica, não pode ser contida dentro das paredes da própria casa ou focada apenas no próprio sangue. Ela exige, necessariamente, um direcionamento para fora. Voltado a servir o próximo, a instruir e amparar pessoas que estão além da bolha de conveniência pessoal. E o mais interessante é como essa visão se sustenta na prática diária do próprio líder do grupo. Ele não construiu esse conceito apenas na teoria, ele extraiu da própria experiência. A fundação de sua missão se baseia muito nos pilares cristãos de instrução e reconciliação. E foi descoberta através de ações que não ofereciam nenhuma recompensa financeira imediata. A missão é validada justamente pela disposição de executá-la quando não há um contra-cheque no final do mês. As anotações trazem uma anedota fantástica que ilustra o nascimento dessa percepção dele. A história do estacionamento em Cajazeiras. Exato.
O mentor narra um episódio ocorrido há cerca de 7 anos, muito antes dele liderar qualquer grupo formal. Um amigo dele estava tentando lançar uma marca independente de roupas. O chamado streetwear. E para ajudar, o mentor passou uma tarde inteira sob o sol num estacionamento nesse bairro de Cajazeiras. Servindo de modelo para as fotos da marca. Ele descreve a cena com bastante humor na reunião, dizendo que foi um processo exaustivo, no estilo Jackie Chan, Bota casaco, tira casaco. trocando de roupa dezenas de vezes no calor. E no fim do dia, o amigo, sobrecarregado pela gratidão, começou a chorar. Ele questionou por que o mentor estava dedicando o dia inteiro àquilo sem cobrar um centavo. O que salta aos olhos nessa passagem é a resposta do mentor. Não foi baseada em pena ou em mera obrigação. Ele percebeu que fez aquilo simplesmente porque sentiu uma satisfação profunda em ver o outro crescer. O pagamento real não era o dinheiro ausente, mas a vitalidade de se sentir útil na construção da trajetória de outra pessoa. E essa semente plantada naquele estacionamento lá atrás, exatamente o que floresceu na liderança do grupo anos depois. A alegria de instruir e fortalecer o amigo se traduz no presente das anotações. É o esforço de acordar de madrugada para instruir aqueles homens sobre disciplina. Novamente, sem cobrar por isso. É a validação prática da diferença entre obrigação e missão. E essa reavaliação de conceitos nos leva a um dos pontos mais contundentes do documento. A desconstrução do que a sociedade entende por sacrifício pela família. É uma inversão curiosa de um clichê muito estabelecido. Quando questionadas sobre o limite de sua devoção, é muito comum que as pessoas usem aquela frase pronta: eu morreria pela minha família. Tem um tom épico e definitivo. Mas o mentor confronta o grupo com uma lógica muito mais exigente. Ele aponta que a morte é um evento pontual, a única certeza inegável que todos compartilham. A provocação real é que a disposição não deve ser para morrer pela família, mas para viver por ela. E o argumento central é que viver impõe um fardo muito mais pesado do que um sacrifício final e heróico. Viver pela família significa assumir a responsabilidade pela própria saúde física hoje, para não se tornar um fardo incapacitado no futuro. Significa cultivar a saúde mental, manter a disciplina espiritual E aceitar a monotonia de pequenos sacrifícios diários que raramente recebem aplausos. Exatamente. Trata-se de substituir a ideia do sacrifício espetacular pelo sacrifício invisível da constância. O heroísmo cotidiano reside na repetição. Esse conceito ecoou de forma muito particular em um dos participantes, o Augusto. A transcrição relata que o Augusto trouxe uma observação muito perspicaz baseada no comportamento do seu filho de 6 anos. Ele estava revendo vídeos antigos da época em que a criança estava aprendendo a andar. O processo documentado nos vídeos era uma sucessão de falhas. O menino dava um passo, caía, chorava, levantava e tentava novamente. Até que um dia ele aprendeu a correr. A análise do Augusto, que foi validada pelo grupo, é que o ser humano já nasce com a programação biológica para tolerar a falha em prol do desenvolvimento. Para aquela criança, desistir de andar não era uma opção concebível. O questionamento profundo que eles levantam é em que momento da vida adulta as pessoas desaprendem essa resiliência. Passam a aceitar a estagnação diante do primeiro obstáculo. Escolher viver de forma consciente e disciplinada é resgatar essa recusa primordial em desistir. E voltando à questão do atrito e da disciplina diária, as fontes detalham a tática extrema de responsabilização que o mentor utiliza. Para garantir que ele mesmo não fuja desse desconforto inteligente, ele estrutura gatilhos de pressão externa e interna. O primeiro nível é a exposição pública. Ele anuncia metas audaciosas para um grande público, como a decisão de correr uma maratona. Criando um ambiente onde o fracasso seria publicamente constrangedor. Mas o cerne da sua estratégia de combate à procrastinação reside na dinâmica da sua própria casa. Ele estabelece uma regra inegociável para si mesmo. Não fornecer absolutamente nenhuma margem de erro para que sua esposa, seu filho de 14 anos, ou, com destaque especial, a sua sogra que mora com eles, encontrem espaço para chamá-lo de preguiçoso. A menção à sogra traz um contorno de humor inegável ao relato da reunião. Traz mesmo. Ele não quer dar margem para ser chamado de incoerente. Ele atua sob o princípio rígido de ser o referencial de comportamento do lar. A mecânica psicológica por trás dessa decisão é formidável. O mentor compreende que a verdadeira liderança, especialmente no ambiente doméstico, não se sustenta por discursos. Ou imposição de autoridade vocal.
Ela se sustenta pela consistência irrefutável do exemplo. Se a expectativa é que a casa cultive o hábito da leitura, da oração e do cuidado físico, ele não pode ser apenas o cobrador dessas métricas. Ele precisa ser o primeiro executor. Ele precisa estar visivelmente engajado no processo, lutando contra as mesmas resistências que exige que os outros vençam. E quando esse nível de exigência pessoal é mantido, cria-se um fenômeno comportamental fascinante documentado no grupo. O efeito transbordamento. A disciplina de um único indivíduo, mantida silenciosamente, começa a alterar a atmosfera e as atitudes das pessoas ao seu redor. Mesmo sem nenhuma cobrança direta. O relato do participante Elber é a prova documental desse efeito. O Elber compartilhou com o grupo que vinha numa luta constante para firmar seus hábitos. Leitura bíblica, exercícios físicos e dedicação de tempo focado à família. E o percurso dele não foi perfeito. As anotações mostram que ele cedeu à exaustão algumas vezes. Acordou tarde e falhou em cumprir o planejado. A diferença crucial é que ele se recusou a abandonar o processo após a falha. E a consequência desse esforço foi surpreendente. Possuía o hábito ou interesse por leituras religiosas, começou a observar a dedicação dele. Sem que houvesse qualquer pedido ou pressão por parte dele, ela solicitou que ele comprasse uma Bíblia para ela. Pouco tempo depois, o Elber relata a surpresa de encontrá-la por iniciativa própria, pesquisando e estudando temas bíblicos no celular. É a materialização da máxima frequentemente repetida nos encontros deles. A palavra convence, mas o exemplo arrasta. O atrito inicial de um se transforma no movimento do outro. O exemplo arrasta porque não abre espaço para debate argumentativo. Ele se estabelece como um fato observável na realidade. E para estruturar e blindar esse tipo de exemplo consistente, o grupo adota uma ferramenta conceitual rigorosa. Definida pela sigla RIT, Rotina Inegociável de Transformação. A essência da RTI é elencar os compromissos prioritários atrelados ao desenvolvimento físico, mental e espiritual. E executá-los antes de ceder o tempo e atenção às urgências externas e demandas alheias. As transcrições revelam que, no passado, quando o líder do grupo atuava como policial militar, a rotina inegociável pivotava em torno das escalas de trabalho. Porque a sobrevivência financeira dependia rigidamente daquilo. Mas hoje, com um cenário diferente, ele realocou a prioridade número 1 para o desenvolvimento intelectual e espiritual nas primeiras horas do dia. Essa blindagem da rotina não é um fim em si mesma, mas a fundação necessária para sustentar a ambição final que norteia todo o grupo. A construção de um legado intergeracional. E a magnitude desse legado descrito nas fontes é verdadeiramente impressionante pelo seu pragmatismo. O grande objetivo de longo prazo que motiva o líder do grupo é a fundação de uma instituição de ensino integral. É o motor que justifica acordar antes do amanhecer e construir recursos incessantemente. Mas não é uma escola nos moldes tradicionais. O projeto exige que a instituição seja 100% autofinanciada. Eliminando qualquer dependência de verbas estatais ou diretrizes burocráticas padrão. A visão educacional é cirúrgica. Remover do currículo o que é considerado excesso teórico inútil e implantar uma base focada em preparo para a realidade. O currículo idealizado abrange empreendedorismo desde cedo, fluência real em língua inglesa, fundamentos de ensino bíblico e um forte componente de habilidades práticas e domésticas. O objetivo é que um jovem se forme sabendo como gerenciar uma empresa com a mesma naturalidade com que sabe trocar uma resistência de chuveiro ou preparar a própria refeição. A matemática do impacto por trás desse projeto é calculada de forma fria e otimista nas anotações. Se a instituição formar 100 alunos e apenas um absorver os princípios a ponto de se tornar próspero e replicar o modelo abrindo uma segunda escola, a alteração no tecido social já estará garantida. É uma visão de longo prazo muito clara. Então, o que tudo isso significa na prática? Como esses homens, em meio a dívidas, exaustão e caos doméstico, planejam pavimentar o caminho para um legado dessa escala? A resposta contida nas anotações de mentoria para essa encruzilhada monumental é quase desconcertante em sua simplicidade. A ferramenta definitiva apresentada para vencer o caos diário e construir um legado
não é um sistema de gestão caríssimo ou um retiro imersivo. É o uso metódico, frio e implacável de uma agenda. O mentor defende a tese de que a vasta maioria das crises de procrastinação, ansiedade e falta de constância relatadas pelo grupo pode ser neutralizada pelo simples hábito de registrar visualmente as obrigações e seguir a execução. Quando se tenta gerenciar compromissos apenas na memória, a carga cognitiva se torna insuportável. A mente inevitavelmente relaxa para poupar energia. Detalhes críticos são esquecidos e a produtividade desmorona sob o peso do estresse. O uso da agenda transfere a responsabilidade da memória para um sistema visual externo. Aplicando uma regra de Owen inquestionável da gestão ao comportamento pessoal. Tudo que pode ser medido pode ser melhorado. O documento detalha uma tática analógica brilhante que o mentor utilizou no passado, durante 5 anos, para forjar a disciplina da agenda. Antes da adoção plena de ferramentas digitais. É um método de restrição fascinante. E descreve que todas as noites escrevia à mão a rotina detalhada do dia seguinte em uma folha de caderno. Em seguida, ele pegava o celular, fotografava aquela folha de papel e configurava a imagem como a tela de bloqueio do aparelho. A genialidade dessa fricção intencional é imensa. Em um mundo onde o celular é o principal portal para a distração e a fuga da realidade, Toda vez que ele tocava no aparelho por instinto para buscar dopamina rápida, a primeira imagem projetada em seu rosto era sua própria caligrafia. lembrando exatamente da obrigação que ele deveria estar executando naquele instante. Era uma intervenção constante, um choque de realidade aplicado dezenas de vezes ao longo do dia, impedindo que o cérebro esquecesse os próprios compromissos. É um mecanismo de responsabilização imediata. E embora atualmente o grupo utilize sistemas de agenda digital, a arquitetura psicológica do método permanece idêntica. Expor a falha de forma visível e incômoda. O próprio Lucas, que relatou a profunda angústia do seu modo de sobrevivência, validou o impacto dessa prática durante o encontro. Ele compartilhou que, ao adotar a agenda online, a experiência inicial foi de grande incômodo, Porque as tarefas planejadas e não executadas ficavam marcadas em vermelho. transitando implacavelmente para a lista do dia seguinte. O registro visual das falhas criava uma cobrança silenciosa que o assombrava. E é exatamente esse o mecanismo de eficácia. O desconforto de visualizar o que foi negligenciado funciona como um catalisador para a ação. Ao organizar o caos e retirar o peso das microdecisões diárias, o indivíduo finalmente libera energia mental para se concentrar no avanço de sua missão de vida. Deixando de ser refém das urgências. Para recapitular a jornada densa que fizemos hoje por esses registros. O rompimento da estagnação exige o abandono consciente do desconforto burro. Aquela corrida exaustiva e sem propósito focada apenas em apagar incêndios imediatos. Requer a coragem de investigar qual seria a verdadeira missão de vida em um cenário onde a urgência financeira desaparecesse. E, paradoxalmente, a concretização de legados grandiosos depende da sujeição a ferramentas minúsculas e ríspidas. Como expor as próprias obrigações na tela de bloqueio do celular para medir cada centímetro de progresso. A conclusão que perpassa todo o material é clara. O verdadeiro conforto e a segurança intergeracional que todos almejam construir só podem ser forjados dentro da fornalha do desconforto voluntário escolhido hoje. É um resumo muito preciso do material que analisamos. Isso levanta o que questão importante, algo que transcende o que está escrito nos documentos. Vimos como a repetição silenciosa de rotinas tem o poder de alterar a dinâmica de uma casa, influenciando comportamentos e decisões no momento presente. O efeito transbordamento que mencionamos antes. Exatamente. Mas se projetarmos isso para um horizonte temporal muito mais amplo, surge uma indagação filosófica intrigante. Se todas as ferramentas digitais, todos os registros em papel, agendas e planos institucionais fossem apagados amanhã, será que as gerações seguintes ainda carregariam as marcas da disciplina que está sendo forjada hoje? É uma boa pergunta. Talvez o legado mais profundo não resida em manuais, conselhos gravados ou prédios construídos, mas na alteração silenciosa dos instintos de sobrevivência daqueles que vêm depois. Será que a verdadeira resiliência, o reflexo de levantar após uma queda, contorna a memória consciente e se codifica diretamente na forma como uma linhagem inteira passa a reagir ao atrito do mundo? O que a nossa rotina silenciosa está ensinando a quem nos observa agora mesmo?
Que perspectiva instigante para encerrarmos a nossa exploração. Agradecemos imensamente a companhia de quem nos acompanhou em mais essa jornada de análise. É sempre gratificante desempacotar esses cenários reais, repletos de atritos humanos, e observar os mecanismos que impulsionam o crescimento e a clareza de propósito. Com certeza, é olhando para a realidade nua e crua que encontramos as melhores lições. Continuaremos atentos a novas descobertas e reflexões que nos ajudam a interpretar os desafios do cotidiano sob novas óticas. Nos encontramos na nossa próxima imersão profunda com mais conhecimento consolidado e diálogos que convidam ao pensamento crítico. Até a próxima!